Então, hoje, 18 de janeiro de 2026, vamos ver um tema hoje muito interessante. Deus muda o nosso coração? Deus muda o seu coração? Qual que é a extensão, qual é o limite daquilo que Deus faz e daquilo que depende de nós? Então nós vamos analisar a história de Saul para compreender, pelo menos tentar compreender o que significa essa mudança de coração. Então, quem foi Saul? Saul foi o primeiro rei de Israel. Ele foi ungido por Samuel, ele recebeu autoridade, recebeu poder. Mas aí a gente vai ver alguns aspectos da vida dele. Ele não conseguiu obedecer ao Senhor. Ele não conseguiu aproveitar a oportunidade que Deus estava dando a ele de mover o coração dele. Ele não conseguiu ter, né, uma mudança genuína. Ele não conseguiu obedecer nem agradar a Deus. Olha, já vou te pedir para você assinar o canal, clicar no sininho até ele ficar preto, assim você não perde nenhum novo vídeo que a gente coloca aqui sempre aos domingos de manhã. Vou pedir também para você compartilhar, né? Tem a página do Facebook, tem o canal do, do YouTube. Quem sabe nesse exato momento alguém precisa de ouvir, né, essa palavra. Então, vamos lá. Já partir para, como eu gosto de fazer, para a palavra, né? Porque tudo que tem, a gente precisa de estar sedimentado na palavra de Deus. Então, olha só, essa eu falei mudança de coração. Vamos já direto ao ponto. 1 de Samuel 10:9 diz assim: assim que Saul virou as costas para se separar de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos aqueles sinais se cumpriram naquele mesmo dia. Então, está falando, Deus pôs, na palavra em hebraico Ahad Levi, então é outro coração. Então, é um momento crucial na vida de Saul. Ele foi ungido por Samuel, né? E aí nós vamos ver como é que é essa mudança de coração. Significa o quê? Que Deus pode chegar e mudar você, instalar outro você, porque no Novo Testamento, Jesus, ele recria o nosso espírito. A gente, quando aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele recria o nosso espírito. Então, o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós. Mas isto não acontece por violando a sua identidade, violando o seu querer, violando o seu livre-arbítrio. O Senhor convida, ele nunca empurra. Então você tem que querer, você tem que cooperar com o Espírito Santo. E aqui também a gente está vendo, olha, Deus abençoou a Saul para ser rei. Então a gente costuma dizer que Deus capacitou a Saul para ser rei. Mas essa não é uma capacitação como se fosse a instalação de um sistema operacional, né, num computador. Você instalou, está instalado. Não. Deus moveu o coração dele, abriu uma porta para ele seguir. E aí a gente vai analisar o que Davi fez, né? Então, esse toque no coração de Davi eu creio, né, que é como se fosse assim um toque mesmo, e você vai responder ou não, você vai abrir ou não o seu coração. Então, ele, né, segundo os estudiosos, seria uma capacitação para liderar Israel. Então, Deus deu essa capacitação para ele. Então,
a gente fala, o versículo falou, né? E todos aqueles sinais se cumpriram naquele mesmo dia. Que sinais? É, foi que ele achou Samuel quando ele procurava pelas jumentas do pai dele que tinha se perdido, e ele foi consultar Samuel, que era o profeta da época. Então, Samuel falou que eles iam encontrar com pessoas que iam dar a eles pães, ia encontrar com profetas e que ele iria profetizar. Então, estes são os sinais que está dizendo aqui que aconteceram no mesmo dia. Então, eu já dei um toque do que seriam as interpretações dos estudiosos. Então, é capacitação para o cargo. Uma das primeiras interpretações do que seria essa mudança de coração. Então, os estudiosos acreditam que a mudança se refere a uma capacitação para o cargo. Deus deu as qualidades, as habilidades necessárias para liderar Israel, como coragem, determinação, mas essa mudança não implicava na transformação moral ou espiritual. Era assim, uma porta se abriu, você vai querer caminhar por ela ou não? E agora a gente vê que eu separei 2 versículos que valida essa interpretação. Em Êxodo 31, de 2 a 4, está escrito: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalael, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de conhecimento em todo o lavor, ou labor, né? Para elaborar projetos, trabalhar em ouro, em prata, em cobre. Então, Deus capacitou a Bezalael, também a Oliabe, para fazer coisa que eles não sabiam fazer. Então, isso existe, essa capacitação. Também a gente vai ver em 2 Samuel 7:8, falando de Davi. Eu te tomei da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. Então, é uma realidade, isso existe, isso acontece, né? A pessoa ser capacitada. Outros estudiosos falam, não, isso é uma influência do Espírito Santo, tipo, antes de Jesus, né? Porque depois de Jesus, você toma a decisão de crer nele e de segui-lo. Mas antes, o Espírito de Deus se manifestava nas pessoas, não como moradia permanente. Enquanto você crê em Jesus, o Espírito Santo está com você, né? Então, eles falaram, não, isso é influência. Ele profetizou, ele teve uma conexão com Deus, mas essa influência não era transformadora, nem regeneradora, e nem podia ser, porque nós sabemos que só em Jesus, né, é que há esse recriar do nosso coração, que há a redenção. Mas todos os livros antigos apontam por aquilo que haveria de acontecer. Outros acham, isso foi uma mudança temporária e superficial. Ele teve uma mudança emocional e psicológica ao ser ungido rei, mas essa mudança não afetou profundamente seu caráter ou sua disposição de obedecer a Deus. E realmente é o que a gente vê. Ele recebeu uma bênção, né? Foi ungido, né? Recebeu o toque do Espírito Santo, mas o coração dele não mudou. Então, esse toque de Deus não anula o livre-arbítrio de Saul. Desde o início, Saul já tinha uma ambivalência, ele já era meio assim. Ele escondeu entre as bagagens, ele era inseguro, ele buscava a aprovação dos homens mais do que a obediência divina. Então, assim, o toque, a mudança do coração descrita lá no versículo que nós falamos, que é o versículo do 1 de Samuel 10:9, fala que outro coração lhe foi dado, né? Então, ele
recebeu, mas não mudou. Então, é que a gente pode dizer, né, não removeu os traços antigos. A capacitação divina não substitui o nosso caráter. Então, é algo muito sério para a gente avaliar hoje em dia, porque pessoas podem ser ungidas, pessoas podem receber, né, a graça de Deus, mas sem caráter, vamos dizer, Deus opera porque ele é fiel à sua própria palavra. Mas e a pessoa? A gente não sabe, né? De Saul a gente sabe porque está explícito na palavra. Ele desobedeceu em várias situações e, e aí, vamos dizer, até a gente encontrar a palavra falando é, que o Senhor, né, ele se afastou dele. Então, eu quero olhar algumas dessas situações aonde ele desobedeceu a Deus, porque as coisas não são assim tão simples quanto parece. A personalidade da gente é uma personalidade complexa. Lembra que nós vimos Mica na semana passada? Mica achou que estava fazendo tudo certo. Ele não tinha noção, né, da gravidade do ato dele, e né, estava se achando. E, infelizmente, isso não é incomum de acontecer. A pessoa está centrada em si mesma, ela acha, não, eu faço o que é certo, eu faço o que eu acho, e está tudo bem, como se não tivesse certo e errado. Só que tem, né? Então, a primeira coisa que eu quero analisar é a desobediência dele em Gilgal. Então, Samuel falou: ó, eu vou. Samuel, que era o sacerdote, ele ungiu Saul como rei. Então era limitada a atuação de Saul. Ele era rei e tinha que agir como rei, né? Então o que acontece? Ele não espera Samuel chegar, ele oferece o sacrifício e ele ainda fala: as circunstâncias, eu fui forçado pela circunstância. Aí ele ficou com medo do povo partir para cima dele, ele não confiou no tempo de Deus. Então, e assim, tão logo ele ofereceu o sacrifício como uma violação tremenda do mandato de Deus, que só o sacerdote podia fazer, Samuel chegou e falou para ele: procedestes neciamente. Então, ele já, com pouco tempo, ele foi chamado, ele foi ungido para ser rei, mas ele já começou a se desviar, porque ele não obedeceu. Então, a unção é necessário que haja submissão, ele não se submeteu ao poder de Deus. Depois, em outra situação, os amalequitas, um povo que sempre atacou Israel e não foi leal, ele atacou a retaguarda, as pessoas mais fragilizadas. E então, tem uma palavra que fala que numa guerra era para acabar com esse povo. E aí Saul vai lá, entra na guerra, quer dizer, ele achou que fez a parte dele, ele foi, venceu, mas era para não trazer nada. Aí ele poupa o líder Agag, ele guarda o despojo e ainda falou: não, esses bois aqui é para me sacrificar ao Senhor. Aí Samuel fala uma palavra muito forte, que eu vou até ler assim em detalhes no final, porque para mim ela é o versículo-chave de tudo que a gente vai falar aqui, mas vou só resumir agora, né? A obediência é melhor do que sacrifício. Então, Saul, ele substituiu a obediência por um ritual, por uma conveniência. Então, assim, em 1 Samuel 16:14 já fala que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Em 2 Samuel 7,15 fala: mas a minha benignidade não se apartará dele. Dele quem? Já está falando de Davi, que veio a substituir Saul. Como a tirei de Saul.
a quem tirei de diante de ti, né? Então, Davi foi ungido rei no lugar de Saul. E o Saul tinha uma obsessão, assim, um ciúme absurdo de Davi. Então, assim, ele mostrava uma instabilidade emocional, um medo constante, era uma paranoia. Então, aquele coração que foi capacitado quando ele foi ungido, agora ele estava assim, pelo sequência de ações dele, de não se submeter, porque o que a gente vê que não é, o homem não tem como ele não fazer, não cometer erro, não cometer pecado. A questão é a pessoa se arrepender. E até agora, em vários eventos, Saul não se arrependeu. Ele justificava: não, eu guardei esses bois aqui porque é para me sacrificar. Eu guardei esse rei aqui porque ele é legal. Então, assim, por causa da desobediência dele, Deus rejeitou Saul como rei. E aí o próprio Samuel ungiu Davi como novo rei, mas gastou um tempão até que Davi assumisse. Foram vários e vários anos. Então, em 1 Samuel 15, 26, está escrito que o Senhor rejeitou Saul como rei. Então, Deus não retirou ele do trono. É como se Deus continuasse a dar oportunidade para ele, mas ele não. Ele foi, tipo, cada vez piorando mais. Então, a inveja que ele tinha de Davi, ele passou a perseguir Davi assim, implacavelmente, sem nenhuma razão, por nada. Então, assim, e Davi mostrou em várias situações que não tinha feito nada, poupou a vida de Saul, nem assim Saul deixava de persegui-lo. Então, foi assim, muita situação de tentar matar. Aí a gente pode entender um pouco os salmos de Davi, muitos deles estavam em angústia, ele estava cercado, eram mais de 3.000 homens escolhidos que Saul levava para destruir Davi. Então, para Saul, Davi era uma ameaça. Então, ele tentou várias vezes matar. Então, com isso, ele manipulava as pessoas, ele mentia, ele usava o poder para fim pessoal. Então, o coração dele foi se deteriorando dia a dia, até que chegou uma situação que eu considero a pior de todas. Porque muitas vezes as pessoas falam assim: não, Deus retirou de Saul o reino porque ele fez o sacrifício no lugar de Samuel. Mas eu creio que isso foi o começo. A coisa foi se agravando, se agravando, se agravando, até que ele mandou matar 85 sacerdotes, porque ele suspeitou que o sacerdote estava ajudando Davi. Então foi um ato assim extremamente chocante, extremamente terrível. Ele mata esses sacerdotes e também a cidade de Nob, ele destrói e mata todo mundo. Então foi algo assim terrível, né? Então ele degenerou tanto numa violência tão absurda. E aí depois disso também ele era um rei que ele baniu os necromantes. Necromantes é aquele que conversa com os mortos. A Bíblia é cheia de situações que prova que não existe essa conversa, não tem comunicação daqui para lá, de uma pessoa com outra pessoa. Agora, como existem espíritos, e há espíritos malignos, eles assumem o papel das pessoas e ali falam o que a pessoa quer ouvir, né? Então, Saul, que, tipo assim, que perseguiu, né, as necromantes, as feiticeiras, ele, desesperado, foi atrás de uma, lá em Edor. Isso é relatado no livro de 1 de Samuel, no capítulo 28. Então, ele queria, o Samuel já tinha morrido,
Ele queria que essa feiticeira chamasse Saul de volta. Mas aí, olha só, tudo que acontece, a gente precisa de analisar. E como eu já falei, insisto em falar, a Bíblia não esconde nada, ela relata os fatos. Então, assim, ele foi lá e ele se não usou suas vestes reais, porque a feiticeira tinha sobrado, ela sabia que Saul tinha perseguido, então ele foi com as roupas normais, mas aí ele entendeu que a mulher estava chamando Samuel. Ele entendeu, não quer dizer que foi, porque não tem como, ele estava tão deslocado, assim, meio, eu falo assim, desesperado, abalado, ele foi lá para encontrar a resposta que ele queria, porque todas as outras tentativas dele já não eram respondidas. Deus não falava mais com ele, não respondia. Então, ele, o profeta não conseguia trazer palavra para ele, sonho, nem urim, tumim, que é uma forma também de consultar a Deus. Então, é uma coisa assim terrível. E a gente, não vai ser o objeto do estudo aqui hoje, mas a análise desse capítulo 28 é muito interessante, porque numa leitura, digamos, sem análise, sem ler toda a Bíblia inteira é um livro com princípio, meio e fim. Então, em 1 Samuel, está parecendo que tudo deu certo. A mulher falou: hoje todos seus filhos vão morrer, você também vai morrer. Ele ficou perturbado. E então falou isso. Aí teve a batalha no Monte de Gilboa, realmente Saul perdeu a batalha, e ele, 3 filhos dele morreram. Mas já na frente, na história, tanto em 2 Samuel, 1 de Crônicas, 2 de Crônicas, vai mostrar que tudo que a mulher falou não se cumpriu. Então, assim, parcialmente, numa análise superficial, parece, todos os filhos morreram. Morreram 3. Jonatas, né, que era amicíssimo de Davi. E os outros não morreram. Então, assim, as coisas não aconteceram como essa mulher diz, porque muita gente usa essa passagem para falar: tá vendo? Os mortos falam, os mortos aparecem, mas não resiste a uma análise mais profunda. Bom, então aqui eu quis mostrar alguns fatos que aconteceu com Saul, da sua desobediência, que foi progressiva, né? Ele fez o sacrifício, ele não obedeceu, quer dizer, o sacrifício que ele fez também, ele não obedeceu a Deus, porque não esperou Samuel chegar. A ordem de Samuel, que era para liquidar os amalequitas, ele não obedeceu e ainda justificou que era para Deus o que ele tinha separado. Depois ele mata os sacerdotes, consulta essa necromante. Então, é algo assim muito forte que foi acontecendo com Saul. Agora, usando essa história, eu quero fazer uma conexão dessa pergunta, que é a principal pergunta. Como assim? Está escrito que Deus mudou o coração dele, até onde que vai o que Deus pode fazer e o que Deus não pode? E aí, não falta estudiosos, a gente tem 2000 anos de cristianismo, é o que existe de mais consistente na história, nenhuma outra, digamos, não tem nada que substitua a solidez de argumentos do que o cristianismo tem. Então, eu quero olhar um pouquinho para a onipotência de Deus, onisciência de Deus, onipresença de Deus e o livre-arbítrio. Como assim? Ele mudou o coração, mas o cara não fez nada, assim, não denotou nenhuma mudança? Então, esse é um dos temas mais debatidos. Até onde que vai a soberania de Deus e até onde que vai o nosso livre-arbítrio? Aqui, digamos, não tem como eu dar uma resposta absoluta, né? Porque
esse é um debate que ainda está aberto, e eu acho bacana demais, porque senão o homem ia se achar. Se ele já soubesse todas as coisas, se ele tivesse todas as respostas, ninguém ia aguentar o homem. Então, eu acho que Deus mantém certos mistérios, certas coisas ainda assim, sem uma definição definitiva, para a gente lembrar que Deus é Deus, que Deus é soberano, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Mas ele escolheu nos criar, ele escolheu nos dar livre-arbítrio. Então, assim, só para lembrar, a onipotência é o quê? Deus tem todo o poder, é capaz de fazer tudo o que está de acordo com a sua natureza e vontade. A onisciência, Deus sabe todas as coisas passadas, presentes e futuras. A onipresença, Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. E o livre-arbítrio é a capacidade humana de fazer escolhas independente de coerção externa. E aí a gente tem várias perspectivas de estudiosos. Eu vou só citar o calvinismo, que para ele a soberania de Deus está muito conectada com sua predestinação. Deus escolheu antes da fundação do mundo quem será salvo, quem será condenado. O livre-arbítrio humano é limitado por causa da própria depravação humana. O homem, por si só, é incapaz de escolher a Deus. Então, Deus, em sua graça irresistível, regenera o coração dos eleitos, capacita a crer em Cristo. Né? Nessa perspectiva, a mudança do coração de Saul, ela pode ser vista como uma capacitação temporária para cumprir um propósito específico, mas não uma regeneração, e nem poderia haver regeneração naquele tempo, porque Jesus ainda não tinha se manifesto. A outra linha é o arminianismo, que ele enfatiza a responsabilidade humana e a liberdade de escolha. Deus oferece, né, a graça salvadora a todos, mas cada indivíduo tem a liberdade de aceitar ou rejeitar essa graça. O livre-arbítrio humano é preservado, embora influenciado pelo pecado. O homem pode resistir à graça de Deus. Deus conhece o futuro, mas esse conhecimento prévio não determina as escolhas dos homens. Nessa perspectiva, a mudança do coração de Saul pode ser vista como uma oportunidade dada por Deus para Saul se arrepender e obedecer. Mas Saul, com seu livre-arbítrio, escolheu desobedecer e se afastar de Deus. E ainda tem uma terceira linha interpretativa, que não é muito falada, é o molonismo. Eu também assim acho meio esquisito, mas existe, né? As pessoas que estudam, é tentar conciliar a soberania de Deus com o livre-arbítrio humano, tipo um conhecimento médio de Deus. Deus nem está lá, nem está cá, está ali no meio, né? Eu não gosto muito de média. Só fazendo uma parte aqui, por quê? Média é assim, se você está com metade do corpo no forno e a metade no gelo, você estaria morno, mas na verdade você estaria morto. Então, a média ela serve para algumas coisas, mas é bem limitada, né? Mas vamos lá, isso aqui é só uma parte. Então, nesse molonismo, Deus, na sua onisciência, conhece as possibilidades de escolha e Deus planeja o mundo de forma a permitir que as pessoas façam suas escolhas livres, cumpram os seus propósitos. Então, haveria propósito maior pelo qual Saul descumpriu a palavra. Então, assim, eu não acho assim, né, muito forte, mas existe. Então, independentemente da perspectiva teológica, do que os estudiosos estão pensando, a história de Saul mostra a complexidade da relação entre Deus e a escolha humana. Então, Deus mudou o coração de Saul, capacitando a um cargo de rei. Essa é a minha visão, o que eu acho mais aceita, dando a ele oportunidade de mudar. Mas Saul, com livre-arbítrio, escolheu desobedecer. Então, eu creio que esse livre-arbítrio é algo que Deus nos dá, e ele permite a gente escolher. Então,
Deus oferece oportunidades, mas você não é nada automático. Então, já vamos já para caminhar para o final, o versículo-chave. Aquele que eu disse que eu li só uma frasinha, mas eu quero ler tudo. 1 Samuel 15, 22 e 23. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que gordura de carneiros, porque naquela época se fazia o sacrifício de animais. Jesus passou a ser o único sacrifício, morreu de uma vez por todas e abriu todas as portas para todo mundo que quisesse, né, segui-lo. Aí no 23 diz assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então há uma discussão também se rejeitou ele para o inferno ou não e tal, ou só por causa do reinado. Aí a gente só vai saber lá na glória, eu não tenho como, né, afirmar. Então, já concluindo, então a mudança que Deus faz no coração é mais para uma capacitação, é mais para uma oportunidade, é mais para Deus assim, abriu aquela porta, mas a transformação, o caminho, você é que vai escolher. Então, no caso de Saul, a desobediência, a inveja, a perseguição, o assassinato, as ações dele foram assim, né, foram terríveis e chegou ao ponto, ele até se lançou sobre a sua lança, né, porque nessa batalha lá no Monte de Gilboa, ele foi derrotado, né? Então, lembrando aqui dos atributos de Deus, né, que nós falamos onipotência, onisciência, onipresença, aí o povo tá, os armenianos, os calvinistas, mas cada um desses grupos tem passagens bíblicas para justificar sua posição. Então, há diferentes perspectivas e não tem como a gente falar é essa que está certa, é aquela que está errada, porque nenhuma das duas resolve todas as questões, todas as perguntas apresentadas na Bíblia. Então, a gente tem que o quê? Abaixar o facho, como Minas gosta de falar, e ser humilde para ver que cognitivamente nós nunca vamos compreender a grandeza de Deus. Então, assim, a totalidade da grandeza de Deus. Mas essa história eu trouxe aqui por quê? Porque ela serve como um alerta da importância da obediência, da humildade, da fidelidade de Deus. Mesmo se você recebe uma unção, uma posição de poder e autoridade, você tem que vigiar, você tem que agir, você tem que caminhar agarradinho com Jesus. Então, assim, é um alerta mesmo, porque o chamado, a unção, não substitui a obediência. A experiência espiritual não garante perseverança. Eu tive uma experiência, mas a perseverança, o buscar, o conhecer a palavra de Deus é muito mais forte, que vai garantir sua vida inteira agarradinha com Jesus. A unção sem caráter, ela inclusive é destrutiva. Quem rejeita a verdade acaba recorrendo às trevas. Então, assim, é uma coisa bem, bem difícil, né? Então, assim, concluindo, né? É alerta, cuidado. Deus te capacitou, Deus te ungiu, mas isso ele respeita o livre-arbítrio. Então, a gente tem que cooperar com ele, tá? Então, eu queria já fazer uma oração final, em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu tenho humildade diante de ti. Eu reconheço os meus limites, reconheço que sou pecador e preciso do teu perdão. Acredito que tu és filho de Deus, que morreste na cruz para pagar pelos meus pecados e ressuscitou. Ele não está lá para me dar vida, para me conectar novamente com o Pai. Eu te recebo agora como meu Senhor e Salvador.
Entrego a Ti a minha vida, o meu coração e a minha vontade. Guia-me pelo Teu Espírito Santo e ajuda-me a viver uma vida que Te agrade em obediência. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor incondicional, pela Tua graça infinita, no nome santo de Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tenha uma ótima semana, no nome santo de Jesus, o Messias de Israel. Muito obrigada a você que chegou até aqui. Beijo do coração e até a próxima.